Já falamos bastante de Kant, acho que já é hora de dar ouvidos a ele. Página 669 da Crítica da Razão Pura, na tradução da Calouste Gulbenkian. Que a metafísica sirva, como mera especulação, mais para prevenir erros do que ampliar o conhecimento, não prejudique em nada o seu valor. Antes lhe dá mais dignidade e consideração, através do ofício de censor, que assegura a ordem pública, a concórdia e o bom estado da república científica, e impede os seus trabalhos ousados e fecundos de se desviarem do fim principal, a felicidade universal. Isso é um elogio ou uma crítica? Parece aquele tipo de elogio que na verdade é ofensivo, ou de outro lado uma ofensa que é dita como elogio e pretende elogiosa. Efetivamente, o que acontece é que a metafísica toma o papel da rainha louca. Tem uma importância enorme, mas não manda em nada. Ela pode até ser essa censora, enfim, prestem atenção às palavras do Kant. A metafísica, ela engloba uma área ampla do conhecimento, mas, sobretudo, faz parte da metafísica a ontologia, ou seja, o estudo do ser enquanto ser, ele é metafísico. Sartre diz isso, inclusive, no início do Ser e o Nada, a nossa pesquisa aqui, que é metafísica. Metafísica no sentido, nós não estamos lidando com meros fenômenos, mas com aquilo que estruturaria possibilidades de fenômenos. Bom, considerando isso, a gente tem um agravante ainda na crítica, nessa mesma crítica do Kant. Ele demonstra, e tem todas essas páginas para demonstrar isso, não só por isso, mas tem muita coisa para chegar a isso, que o ser não é um predicado real. O exemplo é interessante, eu vou tentar reproduzi-lo aqui. A gente lida com fenômenos e com descrição de fenômenos. Se por acaso houver alguma divergência entre aquilo que o mundo apresenta e aquilo que o conceito daquilo que o mundo apresenta que foi construído, se houver alguma divergência, é porque o conceito foi mal formulado. Considerando isso, não pode haver diferença entre você ter R$100 na sua carteira e o conceito ou a construção discursiva R$100 na carteira. Se há essa diferença, ela é uma diferença em que o ser não se mostra, porque ele não está em questão. Na verdade, o ser, ele não tem uma existência de fato ou real. É algo que, nesse exemplo, é atribuído. Atribuído a qual dos dinheiros? Aquele, efetivamente, que existe na carteira. Mas eu atribuo a ele o conceito e a adequação do conceito à quantidade de dinheiro ou à existência efetiva do dinheiro, ela perde esse lastro, porque, na verdade, o conceito que estaria errado se houver qualquer divergência. Bom, essa demonstração de que o ser não é um predicado real é um pouco mais complexo do que isso, mas ela faz com que todo o trabalho ontológico não possa mais vigir, porque ele acaba sendo empurrado para o ambiente da metafísica. Afinal, enquanto sendo no mundo, seria pouco provável que um trabalho a respeito do ser viesse a calhar. Afinal de contas, no mundo o ser está vigindo. É por isso que ele sempre vai aparecer nas palavras do Kant, ele sempre não vai aparecer como númeno, como aquilo que sustenta a aparição, mas que é distinto dela e que efetivamente não pode ser jamais conhecido. Isso impede, cria uma dificuldade aparentemente intransponível para todo o trabalho ontológico, a menos que um dos continuadores do próprio Kant, e que se pretendeu continuador do próprio Kant, nesse trabalho de depuração do campo transcendental, de criar condições de levar, né, a crítica da razão pura, fez lá a limpeza do terreno, e agora é necessário construir algo. Na tentativa dessa construção, na tentativa de erigir algo nesse terreno que o Kant deixou limpo, que é o terreno, enfim, Kant fez toda a depuração do campo transcendental, do conhecimento, mostrou a validade de cada parte, etc, etc, etc. Bom, sobre essa questão específica, o Husserl está lidando com o preenchimento adequado de proposições. Então a questão começa paralela a isso aqui. Ele quer entender o que preenche uma proposição. A árvore é verde. Uma vez que eu encontro no mundo árvore, a forma árvore, e reconheço, eu encontro verde, mas eu não encontro
Um exemplo ainda mais direto. O pintor pinta a árvore, pinta o verde, mas não pode pintar o é. Então essa era a pergunta. E ele pergunta o que na proposição, ou melhor dizendo, o que no mundo serviria para ser adequadamente o preenchimento disso que na proposição é o é, ou o categorial, porque não se trata apenas do é uma série categorial. Nos interessa preponderantemente o é, nós já veremos as razões. Então eu passo a leitura do Husserl. Eu estou na página 103 das Investigações Lógicas, a sexta investigação que saiu na coleção Os Pensadores. Salvo engano, traduzido pela Marilena Chauí. Diz o Husserl: o ser não é nem um juízo, nem um componente real de um juízo. Assim como o ser não é um componente real de um objeto externo, tampouco é de um objeto interno. Portanto, também não do juízo. No juízo, enunciado predicativo, o é figura como um momento da significação, tal como fazem também, por exemplo, o ouro e amarelo, embora numa outra posição e função. O próprio é não figura aí. Na palavra é, ele é apenas significado, ou seja, significativamente visado. Até então, estamos dando perfeita concordância, né? Perfeita assertiva ao Kant, que afinal de contas o ser não é um predicado real. Entretanto, e é isso que interessa fundamentalmente, vejam, até agora o ambiente fenomenológico não permitiria discursar sobre o ser. O que faria com que o discurso sobre o ser coubesse, e o Kant tendo demonstrado que o ser não é um predicado real, devesse fazer parte daquela metafísica, aquela especulativa, que deve, ficar quieta para não se parecer tão louca, que deve tentar lidar com, enfim, uma posição que parece ser muito boa, mas efetivamente de mãos atadas. Entretanto, ele próprio é dado, ou pelo menos presumidamente dado, no preenchimento, que em certas circunstâncias se amolda ao juízo, na tomada de consciência do estado de coisa presumido. Um pouquinho complicado, meio confuso, mas efetivamente, eu repito a frase que interessa, ele próprio é dado. Ele quem? É só voltar um pouquinho na frase. O é. O é dado. Então vejam, aquilo que para Kant estaria para sempre escondido atrás do ser, o fenômeno, o ser, efetivamente, o número, estaria atrás do fenômeno, aquilo que seria incognoscível, Husserl diz, de algum modo, é dado. É dado. Dado aonde? Dado nessa presença ao ser, nessa presença ao mundo, nesse ser no mundo. Ou pelo menos é assim que para o Heidegger vai ficar muito claro que é assim. Esse fato de o é ser dado permite que uma série de estruturas desse categorial também, de algum modo, se deem. Se deem onde? Quando? No momento da consciência intencional em que ela se dirige ao mundo. Nós temos lá por princípio consciência, mundo, a consciência intencional, a intencionalidade da consciência, e depois as possibilidades de redução fenomenológica. Mas efetivamente o que se tem como fundamental é esse contato direto, que depois Sartre vai chamar de ingênuo, mas esse contato direto com o mundo. E é desse contato direto que o Husserl dá a entender, ou pelo menos ele dá a entender, que o é dado. O estado de coisas foi revelado à intuição. Isso vai permitir, e o Heidegger será bem preciso nesse ponto, a ontologia só é possível como fenomenologia. Isso traz algumas aparas a serem feitas em relação às ontologias que antecedem Kant. Até lá, era possível o discurso do ponto de vista absoluto sobre o ser. Então eu poderia, por exemplo, discursar sobre o princípio, mesmo estando cá como consequência do princípio. O que muda depois de Kant é que esse discurso ele perde o lastro, na filosofia pelo menos continental. Afinal de contas, toda vez que eu me refiro ao ser, estou me referindo a um ser que foi doado num ato de doação que é feito no ato de conhecimento. Então eu estaria lidando não com o ser ele mesmo, mas com o espectro desse ser. Por isso que ele não é um predicado real e não faz parte da pesquisa, senão no ambiente metafísico. Quando Husserl
trabalhando uma questão que efetivamente é kantiana, chega a afirmar que ele próprio, o é dado, isso faz com que o Heidegger, leitor do Husserl, entenda aí a possibilidade novamente da ontologia. E esse é o tema do